Você já parou para pensar que tudo o que você acredita sobre anjos pode estar completamente errado? Que as imagens bonitinhas de bebês com asinhas douradas que decoram nossas casas não passam de uma mentira que nos afastou da verdade aterrorizante e gloriosa que Deus revelou em sua palavra? Prepare-se, porque hoje você vai descobrir como os anjos realmente são segundo a Bíblia, e garanto que você nunca mais vai olhar para o mundo espiritual da mesma forma. A humanidade criou uma versão romantizada dos anjos que é quase uma blasfêmia contra a majestade e o terror sagrado que essas criaturas representam. Enquanto pintamos quadrinhos com anjinhos fofos, a Bíblia revela seres tão extraordinários e aterrorizantes que toda vez que apareciam para os humanos, a primeira coisa que precisavam dizer era: não temais. Por que será que precisavam dizer isso se fossem apenas bebês voadores? Ezequiel capítulo 1 nos mostra a primeira verdade chocante. Os querubins, que muitos imaginam como cupidos, são descritos como criaturas com 4 faces: de homem, de leão, de boi e de águia. Eles têm 4 asas, pés como cascos de bezerro que reluzem como bronze polido, e suas asas fazem um ruído como o de muitas águas quando se movem. Imagine o terror sagrado de ver uma criatura assim. Não há nada de fofo ou reconfortante nisso. Há poder, há majestade, há algo que transcende completamente nossa compreensão humana. Mas espere, porque isso é apenas o começo. Isaías capítulo 6 nos apresenta os serafins, seres com 6 asas que voam ao redor do trono de Deus gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. 2 asas cobrem seus rostos, porque nem mesmo eles podem olhar diretamente para a glória de Deus. 2 cobrem seus pés por reverência, e apenas 2 são usadas para voar. Quando eles falam, os umbrais das portas se abalam e o templo se enche de fumaça. Onde estão os harpas e as auréolas douradas nessa descrição? E então, chegamos aos seres mais incompreensíveis de todos: as rodas vivas de Ezequiel. Imagine rodas dentro de rodas, cheias de olhos por toda parte, que se movem junto com os querubins. Olhos que veem tudo, que nunca piscam, que observam cada movimento, cada pensamento, cada intenção do coração humano. Ezequiel disse que o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Elas são seres conscientes, inteligentes e completamente além da nossa compreensão. Agora você precisa se perguntar: por que esconderam essa verdade de você? Por que transformaram essas criaturas majestosas e aterradoras em desenhos animados inofensivos? Porque a verdade sobre os anjos revela algo que muitos não querem enfrentar: que existe um mundo espiritual real, poderoso e ativo ao nosso redor, e que nós somos parte de uma guerra cósmica muito maior do que imaginamos. Os anjos não são nossos amiguinhos celestiais ou nossos guardiões pessoais que existem para nos fazer sentir bem. Eles são soldados do exército de Deus, mensageiros com missões específicas, adoradores que nunca cessam de proclamar a santidade de Deus. Quando Deus enviou um anjo para destruir o exército assírio, 185 mil homens morreram em uma noite. Um único anjo. Isso não é poder de desenho animado. Isso é poder devastador e real. Gabriel, cujo nome significa Deus é forte, é um dos arcanjos mencionados por nome na Bíblia. Ele apareceu para Daniel, para Zacarias e para Maria. Cada vez que aparecia, as pessoas caíam em terror. Daniel disse que ficou sem forças e caiu com o rosto em terra. Zacarias ficou perturbado e o temor caiu sobre ele. Até mesmo Maria ficou perturbada com suas palavras. Estes não são encontros casuais com seres gentis, são confrontos com uma realidade espiritual que nos sobrepuja completamente. Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, é chamado de arcanjo e príncipe. Apocalipse nos mostra Miguel guerreando contra o dragão e seus anjos.
Judas nos conta que até mesmo Miguel, ao contender com o diabo sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo de maldição contra ele, mas disse apenas: "O Senhor te repreenda." Se um arcanjo tem esse cuidado ao lidar com forças espirituais, quanto mais nós deveríamos ter. Mas aqui está a verdade que pode doer. Enquanto você estava brincando com conceitos infantis sobre anjos, forças espirituais reais estavam operando ao seu redor. Paulo nos alertou em Efésios que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Existem anjos caídos, demônios, que trabalham ativamente para destruir, enganar e arrastar almas para a perdição. Você sabia que nem todos os anjos permaneceram fiéis a Deus? Apocalipse nos conta que 1/3 dos anjos seguiu Lúcifer em sua rebelião. Estes são os demônios que Jesus expulsava, que ainda hoje atormentam e oprimem pessoas. Eles não são personagens de filme de terror, são realidades espirituais que odeiam Deus e tudo o que Ele criou, especialmente você, que foi feito à imagem de Deus. A Bíblia nos revela que existem hierarquias angelicais, querubins, serafins, arcanjos, principados, potestades, dominações, tronos. Cada ordem tem funções específicas no governo celestial de Deus. Os querubins guardam a santidade de Deus. Eram eles que guardavam o caminho para a árvore da vida no Éden. Os serafins purificam e proclamam a santidade divina. Os arcanjos são príncipes e guerreiros em batalhas espirituais específicas. Agora pare e reflita sobre sua vida. Quantas vezes você ignorou a realidade espiritual? Quantas vezes tratou a oração como uma conversa casual, sem perceber que está se dirigindo ao Deus diante do qual serafins cobrem seus rostos? Quantas vezes você pecou pensando que ninguém estava vendo, ignorando que existem seres cheios de olhos que observam tudo? A verdade é que cada momento da sua vida acontece na presença de seres espirituais que são mais poderosos do que qualquer força física que você conhece. Angels que poderiam destruir cidades inteiras estão envolvidos na batalha por sua alma. Isso deveria gerar temor santo em você, deveria fazê-lo repensar completamente como você vive, como você ora, como você trata as coisas de Deus. Jesus disse que na ressurreição não haverá casamento, porque seremos como os anjos de Deus. Isso significa que nossa condição eterna será semelhante à deles, seres espirituais que existem para adorar e servir a Deus. Mas aqui está a diferença crucial. Nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo, algo que os anjos desejam entender, mas nunca experimentarão pessoalmente. Pedro nos diz que são coisas para as quais os anjos desejam bem atentar: nossa salvação, nossa redenção, o amor de Deus demonstrado na cruz. Eles observam com fascínio como Deus trabalha na vida dos pecadores salvos pela graça. Enquanto você reclama de sua vida, anjos poderosos observam em reverência o milagre da graça que acontece em você. Hebreus nos revela que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Eles podem se manifestar em forma humana quando Deus os envia em missões específicas. Aquele estranho que apareceu no momento certo, aquela pessoa que disse exatamente o que você precisava ouvir, aquela ajuda inexplicável que chegou quando você mais precisava. Você já considerou que poderia ter sido um anjo cumprindo uma missão divina? Mas aqui está a urgência que precisa tomar conta do seu coração. Estamos vivendo nos últimos dias e a atividade angelical está se intensificando. Apocalipse está cheio de anjos cumprindo julgamentos, derramando taças da ira de Deus, selando os servos de Deus,
anunciando o Evangelho eterno. Os sinais estão por toda parte de que o fim se aproxima e em breve você verá esses seres face a face. A pergunta que não quer calar é: quando os anjos de Deus vierem buscar os salvos, você estará entre eles? Quando os anjos separarem o joio do trigo, de que lado você estará? Jesus disse que enviará seus anjos para ajuntar os seus eleitos dos quatro ventos. Você tem certeza de que está entre os eleitos? Não permita que mais um dia passe na ignorância espiritual. Não continue vivendo como se o mundo espiritual fosse fantasia. Anjos estão trabalhando ao seu redor agora mesmo, alguns para sua proteção se você pertence a Deus. Outros podem estar trabalhando para sua destruição se você está em rebelião contra Ele. A verdade sobre os anjos deveria despertar em você uma fome desesperada pela presença de Deus. Se seres tão poderosos e majestosos existem apenas para adorá-lo e servi-lo, quanto mais você, que foi criado à sua imagem e redimido por seu sangue. Se querubins e serafins não cessam de proclamar sua santidade, como você ousa viver uma vida mundana e sem reverência? Este é o momento de você parar de brincar de religião e entrar na realidade espiritual que a Bíblia revela. Pare de tratar Deus como seu amiguinho celestial e reconheça que Ele é o Senhor dos exércitos, servido por legiões de seres que são puro poder e santidade. Pare de viver como se suas escolhas não tivessem consequências eternas, quando há testemunhas celestiais observando cada movimento seu. Clame a Deus hoje para abrir seus olhos espirituais, como fez com o servo de Eliseu, que viu montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor do profeta. Peça para ele revelar a você a realidade do mundo espiritual que opera constantemente ao seu redor. Busque uma vida de tal santidade e consagração que os anjos de Deus tenham alegria em trabalhar a seu favor. Porque o tempo está se esgotando e em breve a cortina entre o mundo físico e espiritual será removida para sempre. Quando isso acontecer, você quer estar do lado dos anjos de Deus ou ser contado entre aqueles que serão aterrorizados por sua majestade e poder? A escolha é sua, mas o tempo é agora. Os anjos estão observando sua decisão neste exato momento.